A Black Friday foi no final do mês passado, mas para o governo Bolsonaro, a Black Friday é todo dia, já que o desmonte do Estado é uma das missões do atual presidente e de seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Dados do boletim das estatais do Ministério da Economia mostram que em 2016, o ano do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o país possuía 154 estatais, sendo 106 subsidiárias. No último ano do governo Michel Temer, em 2018, eram 134 empresas, sendo 88 subsidiárias. Ao assumir a presidência em 2019, Bolsonaro abriu um caminho para as privatizações, para conseguir vender o máximo de empresas públicas possível. E uma das estratégias do governo é criar subsidiárias para vender partes lucrativas de empresas como a Caixa, Petrobras, o Banco do Brasil. Assim, não é necessário a aprovação do Congresso para vender essas empresas. O boletim das estatais traz números que mostram ainda essa estratégia. Em 2019, o número de estatais aumentou para 200, com salto na criação de subsidiárias que subiram para 154. E no início de 2020, eram 197 as empresas públicas, sendo 151 subsidiárias. Entre 2020 e 2021, o governo federal incluiu mais de 200 projetos no Programa de Parceria de Investimentos, meio pelo qual são feitas concessões, privatizações e parcerias com o setor privado para obras e serviços públicos, mas muitas não se concretizaram por conta da pandemia. Participam desta edição Black Friday, promoção ou queima de estoque? Dionísio Reis, dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, José Ricardo Saceron, funcionário do Banco do Brasil aposentado, ex-diretor do sindicato e ex-diretor da Previ e ex-presidente da ANAPAR, e também Sérgio Mendonça, economista coordenador do Recontaí e ex-diretor técnico do DIEESE e ex-presidente da FUNCEF. Participe, comente e compartilhe. Está no ar, mais uma vez, o nosso Se é Público é para Todos, fazendo um debate sobre a questão do público e do privado. E quero já apresentar os nossos convidados do dia de hoje. Estamos aqui com Sérgio Mendonça, que coordena o Recontaí, e depois ele vai falar um pouco sobre o Recontaí, e também ele é ex-presidente da FUNCEF, ex-diretor técnico do DIEESE, e é um economista que vem discutir com a gente esses assuntos importantes do dia a dia em economia. Tudo bom, Sérgio? Bom dia, ou boa tarde, boa noite a todos que vão nos acompanhar. Dionísio, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Vamos debater esse tema tão importante, né, para o desenvolvimento do Brasil aí. Joia. Aqui acho que é boa noite, né? O nosso Se é Público é para Todos, toda terça-feira, às 18 horas, no YouTube do sindicato e retransmitido também pela TVT. Queria dar boa noite a todos. Pronto. Também saudar aqui o Saceron, que é ex-presidente da ANAPAR, funcionário aposentado do Banco do Brasil, um dirigente histórico aí dos sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região, que vai também discutir com a gente a questão das privatizações. Boa noite, Saceron. Boa noite, Dionísio. Obrigado pelo convite do Sindicato Bancário de São Paulo. E boa noite aos nossos ouvintes. E vamos discutir privatização, esse crime que estão fazendo contra o patrimônio do povo brasileiro. Joia. Bom que o Saceron já deu o ritmo aqui. Aqui a gente é que nem a mídia comercial, o Se é Público ele é isento também. Ele é isento igualzinho a Globo, igualzinho às redes de televisão por aí, né? Que falam, na verdade, não são nada isentos, falam a voz do mercado, a voz do grande empresariado e do sistema financeiro. E aqui a gente tem uma perspectiva a partir da população, a partir do consumo dos serviços públicos e dos trabalhadores.
né? Então, essa visão é fundamental e a gente tem que recontar um pouco essas histórias que são contadas para a gente todo dia nessa leitura. Então, o CIE Público também se ocupa disso. E, como eu já falei de recontar aqui, Sérgio, queria passar para você a seguinte questão: é Black Friday, é promoção, é queima de estoque? O que está acontecendo hoje na questão das privatizações no nosso Brasilzão? Tá certo, obrigado aí pela pergunta, cumprimentar o Saceron. Olha, Dionísio, é Black Friday pelo seguinte: primeiro, nós estamos passando por um período ruim na economia brasileira, né? Dos últimos 6 anos, a economia brasileira vem andando de lado, teve recessão em 2015, 2016, depois teve baixíssimo crescimento em 17, 18 e 19, em 2020 uma nova recessão, fruto da pandemia, e agora uma recuperação em 2021, mas que é só recuperar o que foi perdido em 2020, e nenhuma boa perspectiva para 2022. Num ambiente desse, há uma desvalorização dos ativos em geral, né? Ativos privados e ativos públicos. Então, você querer vender empresa estatal nesse contexto, primeiro, nós já somos contra vender empresas estatais, porque é um patrimônio público construído ao longo de décadas, né? Nós estamos falando de Petrobras, nós estamos falando de bancos públicos, BB e Caixa, BNDES, bancos regionais como o BASA e o BNB, falando da Eletrobras, uma empresa estratégica no setor energético, falando de Correios, falando de Serpro, Dataprev, enfim, um conjunto de empresas, são mais de 150 empresas federais, além das empresas estaduais. Então, já seria ruim privatizar nessas condições econômicas desfavoráveis, e ruim porque essas empresas são absolutamente estratégicas para o desenvolvimento. Eu te dou um exemplo. A Petrobras, ela foi no auge em 2014. A Petrobras, o Brasil chegou a uma taxa de investimento global da economia brasileira de 20% do PIB, e a Petrobras era aproximadamente 10% dessa taxa de investimento, 2% do PIB, né? Ou seja, um potencial gigantesco de uma empresa estatal que tem muito os acionistas privados, mas o controle é da União, né, nas ações que controlam a empresa. E ela faz isso como? Investindo regionalmente para corrigir desigualdades regionais, com refinarias, gasodutos, desenvolvimento do próprio pré-sal, né, faz isso com empresas, os bancos públicos fazem isso com crédito para o desenvolvimento regional, para corrigir desigualdades regionais e sociais, né? Então, as empresas estatais são um patrimônio público que são instrumentos estratégicos para você avançar no desenvolvimento, gerar emprego e renda, corrigir desigualdades regionais e sociais, né? É muito importante. São empresas que têm, só as federais têm 450 mil empregos diretos, já teve mais recentemente. Então, você, nesse contexto de crise mundial, crise brasileira, você querer vender patrimônio público é realmente um crime, eu diria, de lesa pátria, né? De entrega do patrimônio para o setor privado e uma parte para o setor privado internacional. E é uma coisa inacreditável, porque nós estamos na contramão do mundo, né? Nós estamos na contramão do mundo, porque os Estados Unidos, que é o maior país capitalista do mundo, está usando o Estado para tentar se recuperar dessa crise da pandemia, com um pacote gigantesco de infraestrutura. A China nem se fala, porque usa o Estado a favor do desenvolvimento, de um longo projeto de desenvolvimento, os bancos públicos, o crédito público. A Europa, a União Europeia, também com um pacote de desenvolvimento, e nós aqui estamos falando em conter o gasto público, com essa emenda ridícula do teto de gastos, e temos também contenção do investimento das empresas públicas. Você veja, na crise de 2008, só para terminar essa primeira intervenção, quem foi que tirou o Brasil daquela crise lá do subprime? Foram a intervenção do Estado, foram os bancos públicos, o BNDES,
através do crédito para as empresas, o Banco do Brasil, com o programa Mais para Todos, a Caixa Econômica Federal com a bancarização. Então, nós estamos na contramão do mundo, ou seja, esse governo está fazendo negócios, é só business e vender empresas, e eu não sei quem está, além de quem compra. Aí, por último, desculpe, eu esqueci, a Eletrobras. É inacreditável. Todo país que quer ser soberano pensa em 3 grandes autonomias. Tem o que se chama de segurança energética, né? A segurança, a defesa nacional e a segurança alimentar. No caso da Eletrobras, nós estamos abrindo mão da segurança energética, também quando você enfraquece a Petrobras. Então, é inacreditável que um país, ou seja, um país que está, um governo, né, que está a serviço do interesse de outros interesses nacionais, não são interesses nacionais, da soberania nacional, são interesses de fora, enfraquecendo as nossas grandes empresas estratégicas. Então, de fato, é uma Black Friday, vender na hora da xepa, né, como a gente diz na feira, no final da feira, vender a preços baratos. Não deveria vender em nenhuma circunstância, mas, nesse caso, está vendendo em circunstâncias muito desfavoráveis. O menino da Casa Bahia diria: o gerente ficou maluco. Queima de estoque, né? Então é o momento que a gente está vivendo. Não é triste, é revoltante, na verdade, por um detalhe, né? Essas empresas, esse patrimônio acumulado não foi de graça produzido, veio de muita luta, muita resistência dos trabalhadores brasileiros historicamente, e é do povo brasileiro, não é de governo nenhum. Então, nenhum governo deveria ter o direito de chegar lá e tomar decisões que prejudicam muito mais do que o mandato desse governo, prejudicam a população brasileira, né? Então, a gente vê discussões de plebiscito, de participação popular nesses casos. Eu acredito que nesse caminho seria muito mais saudável para as democracias. Queria relembrar também, você deu o exemplo dos Estados Unidos, agora com a vacinação, eles estavam vacinando em supermercado, porque não tem um sistema único de saúde, né? O auxílio emergencial deles foi um cheque pelo correio, né? Imagina a quantidade de fraude que deve ter tido, né? Entre outros exemplos que a gente tem, que são tristes também, né? Porque essas empresas, quando a gente fala assim em número de empregos e tudo mais, muitas vezes a população olha até como privilégio. Assim, não, mas são privilegiados e tal. Mas essas empresas e esses serviços públicos representam a execução de direitos à população, né? E por conta disso, eu queria passar para o Saceron para falar para a gente o que essas empresas públicas e se esses direitos da população estão ameaçados aí com essa onda de privatização desenfreada, né? Dionísio, obrigado pela pergunta. Eu vou pegar um gancho com o que você falou aí, inicialmente, a história da Casas Bahia, que o gerente ficou louco. Eu acho que o gerente do Brasil hoje, que é o governo do Brasil, não ficou louco, não. Ele tem um objetivo muito claro de favorecer interesses privados e favorecer o lucro em detrimento dos direitos e dos benefícios da população. Se tratasse temas como, se privatizasse questões como saúde pública, como educação pública, como previdência pública, se tudo isso se transformasse em negócio privado no Brasil, que essa é a grande disputa que existe, né? 80% da população ficaria sem atendimento à saúde, sem educação básica, sem direito à previdência. É esse o dado. Os países que privatizaram a previdência, por exemplo, no mundo, América Latina, leste europeu, a grande maioria dos idosos não tem aposentadoria, porque eles não têm condição de acumular dinheiro suficiente para aposentadoria, e as empresas foram
deixaram de contribuir para a previdência dos seus trabalhadores. Eu acho que essa é a questão. Então, o governo que se interessa para a população tem que defender a coisa pública e tem que valorizar os serviços públicos para a população, previdência, saúde, educação. Além disso, as empresas. O Sérgio citou muito bem que uma questão fundamental no mundo é segurança energética, e o governo está querendo privatizar toda a energia para a população, que vem desde a Petrobras, a Eletrobras e todos esses setores, né? A energia é um direito fundamental do cidadão, a segurança energética, a segurança alimentar, a segurança da saúde. Nós vimos que os sistemas de saúde no mundo que atendem melhor a população são aqueles públicos, como o Canadá, como Inglaterra, como Cuba. E o Brasil, felizmente, a gente ainda está ganhando, está conseguindo manter o SUS, apesar de todos os problemas, apesar de todos os ataques, apesar de todas as tentativas de privatização. O SUS demonstrou isso. O Brasil hoje é um dos países em desenvolvimento que tem um dos mais elevados índices de vacinação exatamente por conta do SUS, apesar do boicote do atual governo, né? Então, quando falamos em privatização versus quando falamos em empresas públicas, nós estamos falando de atender direitos da população, né? A população merece respeito, a população merece investimento do governo, a população merece utilizar um imposto que é pago por toda a população em benefício dela própria. Essa é a grande questão que nós temos que trabalhar neste momento, né? E aí, para citar casos de empresa pública, nós temos a Caixa Econômica Federal, que faz um brilhante serviço de pagamento de benefícios, quando o governo incentiva, consegue financiar a população, o Banco do Brasil com financiamento à agricultura, etc. Então, é fundamental, nós defendemos as empresas públicas quanto defendemos os serviços públicos. Isso é fundamental para toda a estabilidade da população e para o bem-estar da população, enfim. É essa questão que a gente precisa defender. Eu volto a você, Dionísio. Eu acho que são esses comentários preliminares que eu gostaria de fazer. Valeu, Saceron. E a gente está num momento também, as duas próximas perguntas eu vou fazer nesse sentido, que a gente está num momento em que a popularidade da privatização não está naquele patamar que já esteve lá no fim dos anos 80, dos anos 90, e que a gente via propagandas claras, né? Aquele elefante na sala, aquelas discussões que a gente tinha sobre privatização, e quando o político, por exemplo, ia lá no seu programa eleitoral se candidatando, ele falava que ia privatizar e ainda ganhava voto, né? Então, por isso, e também pelas mudanças que a economia teve de lá para cá, né, por uma abertura, a questão da financiarização da nossa economia exacerbadamente, né, a gente tem visto que são utilizados novos métodos para essas privatizações, né? Então, tem empresas aí que já, diversos pedaços delas, a Petrobras mesmo, né, as suas subsidiárias, né, elas são terceirizadas, privatizadas, e ainda pode ter um governante que fala assim, eu não privatizei, né? Então, eu queria passar para o Sérgio, que tem observado bastante isso pelo Recontaí e é economista, para falar um pouco sobre esses novos métodos de privatização e como que está se dando isso. Obrigado, viu, Dionísio? Veja só, a Petrobras está vendendo suas refinarias, né? Vendeu duas, está em caminho, a Relan, que é a Landulfo Alves, na Bahia, a primeira grande refinaria brasileira, também no Amazonas, né? A Caixa Econômica Federal, através da Caixa Par, vai abrindo
subsidiárias e faz acordos com o setor privado, com agora a abertura de capital da Caixa Seguridade. O Banco do Brasil também fez isso, acho que o Sacerão conhece bem esse debate com a BB Seguridade e outras subsidiárias, né? E por que isso? Né? Só pegando esses exemplos. Porque o Supremo Tribunal Federal liberou a privatização, a venda das subsidiárias, sem que seja necessário passar pelo Congresso, né? Ou seja, o Supremo, a partir até de um questionamento, acho que do Comitê de Trabalhadores em Defesa das Estatais, que é coordenado pela Rita Serrano, ele liberou a venda das subsidiárias. Então, você, por exemplo, o Correios não, como ela é a empresa-mãe, você tem que passar no Congresso Nacional. A Eletrobras, não, você tem que passar no Congresso Nacional, você citou esses dois exemplos. Pelo visto, a privatização do Correios subiu no telhado, né? Porque o Correios deu um grande lucro em 2020, é óbvio, num momento de crise pandêmica, uma empresa com esse potencial logístico espalhado pelo território nacional, e agora você quer vender essa empresa pública, que além de empregar 100 mil pessoas, com todo o efeito sobre as famílias, os trabalhadores e trabalhadoras dessa empresa, você quer vender uma empresa estratégica e que dá lucro, né? Os bancos dão lucro, a Petrobras dá lucro, a Eletrobras dá lucro, mas precisa de investimento. Capitaliza a empresa, é mais barato capitalizar a Eletrobras para um projeto estratégico de desenvolvimento, inclusive de transição energética. Note, tanto Petrobras quanto a Eletrobras terão que fazer um movimento de investimento do Brasil em direção à transição energética, né? Energia solar, energia eólica, até energia nuclear, por conta das questões climáticas. Então, foi por conta dessa decisão do Supremo que o governo federal, como o Sacerão falou, que é um governo pró-privatização, ele cria subsidiários para poder privatizar e não depender do Congresso Nacional. Uma estratégia bem terrível agora, e que, na verdade, contorna essa questão que, no fundo, quando o Supremo está dizendo, olha, não pode privatizar porque é um patrimônio público, a empresa-mãe, mas a empresa-mãe é a sócia majoritária dessas empresas subsidiárias. E as subsidiárias podem, ao fazer isso, você faz o quê? Você enfraquece a empresa-mãe, né? Você deixa a casca, como a gente fala, você fragmenta e depois você fica com empresas que são ineficientes. Quero te dizer uma coisa seguinte, na minha área, eu sou economista de formação, há muito tempo nós estamos vendendo a ideia de que a ciência econômica é uma ciência, né? É uma ciência exata. E não há debate público sobre... E isso é uma falsidade, na verdade, há várias visões econômicas. E só que aqui no Brasil, com o monopólio da mídia, não há um debate público sério sobre as diversas versões econômicas que existem, abordagens econômicas, como, por exemplo, essa questão fiscal do papel do Estado. Então, você vem vendendo há anos a ideia de que o Estado é ineficiente e é corrupto. Logo, você tem que privatizar, porque o setor privado, além de eficiente, não é corrupto, como se isso fosse possível de ser defendido. Quem é que corrompe os agentes públicos, se não o setor privado? Né? Mas, enfim, você vai fazendo... E você, como você não tem um debate público, você transforma isso na ideia de que privatizar é o caminho. E o país, ao contrário de outros países, nós não chegamos a integrar a nossa população no mercado de trabalho, nós temos uma parcela grande da população na informalidade, e muitas vezes, ao usar esse mantra contra o Estado, contra o setor público, essa população acaba tendo, através de um mecanismo de propaganda ideológica, um ressentimento contra o Estado. Falar, aquela gente ali está protegida, eu estou desprotegido. E ela não percebe, porque o debate público não é feito com qualidade, que o Estado é a salvação. Né? É exatamente usar o braço do Estado para corrigir as desigualdades, como a gente vem falando, com regionais, sociais. E um ponto, Dionísio, só para terminar, que eu acho fundamental, é o seguinte, as estatais têm que dar lucro, eu insisto nesse ponto,
mas elas têm que dar um lucro pequeno, elas não têm que ser eficientes no sentido de dar o máximo de retorno para os acionistas privados, como a Petrobras está fazendo agora no seu plano de investimentos, que está dizendo que vai distribuir 60 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Não faz sentido. O ex-presidente Lula falou nisso, a Petrobras tem que estar a serviço do povo e não a serviço dos acionistas privados. Então, as estatais têm que dar lucro, eu acho bom que deem lucro, e que até repartam dividendos com a União, que é dona de uma parte dessas estatais. Mas elas têm que dar baixos lucros, retornos baixos, na minha opinião. Por quê? Porque ao fazer isso, os bancos emprestam mais barato, né, para pessoas físicas, para micro e pequenas empresas. A Petrobras pode mudar essa insana política de preços de combustíveis, que eu acho que o Sacerão vai discutir um pouco isso, que é ridícula, né? Nós estamos esfolando o povo para pagar dinheiro para os dividendos dos acionistas privados, que são dono aí de 63% das ações da Petrobras, embora não tenha o controle. Enfim, são temas muito relevantes, a gente não vai ter tempo para discutir tudo, mas é fundamental a gente resistir até a eleição de 2022 para preservar o patrimônio público e, mais à frente, usar as empresas públicas e estatais como empresas estratégicas para o desenvolvimento, como foi a Petrobras no período do auge aí do pré-sal. Só dar mais um dado para o nosso público aqui que está nos acompanhando. A Petrobras, Dionísio, em 2011, era a 4ª maior empresa do mundo, a empresa mais valiosa, quando descobriu o pré-sal, e o pré-sal já se mostrava extremamente promissor e rentável, né, do ponto de vista da extração de petróleo, a 7 quilômetros de profundidade, ela chegou a ter o 4º maior valor de mercado do mundo. Olha o que esses entreguistas fizeram nesses últimos anos. Ela ainda é uma empresa muito grande, importante para o Brasil, mas, evidentemente, ela perdeu força com essa entrega aí, recente do patrimônio público. Obrigado, devolvo para você. Apesar do preço da gasolina, né? Então, como eu havia dito no início, se é pública para todos, tem o mesmo nível de isenção da grande mídia, né? Que sempre mostra só um lado das discussões, né? Então, quando eu discuto a questão econômica, é na perspectiva do capital financeiro, né? Do rentismo, né? Da acumulação de capital, quando a gente está vendo a população sofrendo com a alta do preço dos alimentos, sofrendo com a alta do preço da gasolina, dos combustíveis, sofrendo com a alta do preço da conta de luz. A gente viu no último programa essa discussão. E aí eu queria aproveitar que a gente já iniciou essa discussão, passar aqui para o Saceron que esses novos métodos, quem está assistindo a gente pode falar assim, pô, como esse pessoal é chato, o governo não está privatizando nada, né? Está lá, a Caixa continua, a Eletrobras continua, os Correios continuam, o Banco do Brasil. Por que eles estão falando isso? E como é que esses métodos aí que o Sérgio colocou aqui para a gente afetam os serviços prestados à população no sentido de... Mas a empresa continua pública? Como é que é isso? Queria passar para o Sacero. A Petrobras continua pública, né, com controle do Estado, porque o Estado tem a maioria das ações ordinárias, né? E as ações preferenciais estão na mão de privados quase todas. Mas usa uma empresa pública para favorecer o capital privado. Eu acho que essa é a questão, em detrimento da população. A Petrobras, hoje, ela tem 43% do seu capital está na mão de estrangeiros. Então, durante décadas, a Petrobras construiu sua infraestrutura, construiu refinaria, construiu gasoduto, construiu a distribuidora de combustível, investiu na pesquisa do pré-sal, né? E agora está vendendo partes a preço de Black Friday mesmo. Vendeu os gasodutos dela e quem comprou não fez nada, só assinou um contrato de aluguel do gasoduto com a Petrobras e vai tirar dinheiro em cima disso.
e o povo brasileiro que paga isso, que pagou o investimento e que agora que paga o preço do combustível. A Petrobras, para atender interesse privado, ela retira petróleo investido em real, ela refina petróleo em real, ela vende petróleo em real, mas vincula o preço do petróleo ao dólar a R$ 5,50, não sei quanto está hoje, né? Então, a população paga um produto que é produzido em real, paga em dólar. E esse é o valor do petróleo, do combustível que a gente paga hoje. Antes de 2016, do golpe de 2016, a gasolina, o preço do combustível na bomba estava R$ 2,30, agora está R$ 6, R$ 7, né, em alguns lugares. Então, é uma maneira de sugar dinheiro da população em geral, através do preço do combustível, e transferir para o interesse privado. O Sérgio falou, o plano da Petrobras é distribuir 60 bilhões de dólares, não é de reais, de dólares, o que daria em torno de mais de 300 bilhões de reais, né, nos próximos anos de dividendos, e 43% das ações estão na mão de estrangeiro. Então, é uma maneira de tirar dinheiro do povo brasileiro e levar lá para o investidor estrangeiro. Essa é uma questão. O governo, apesar de ter uma empresa pública, ele está favorecendo o capital privado. E aí vamos falar de outras duas empresas muito importantes, que sempre foram muito importantes para a economia brasileira, que é a Caixa e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a maioria das suas subsidiárias tem capital 50% menos um das ações de propriedade do Banco do Brasil e o restante de capital privado. Por exemplo, a Brasilprev, que é a maior empresa de previdência privada do Brasil, né? A Brasilprev fez um acordo, o Banco do Brasil fez um acordo com a Principal, que é uma empresa norte-americana, né? E aí todo o lucro é dividido entre o Banco do Brasil, que tem um pouco menos de 50% de capital, e o restante da Principal. A Principal não faz absolutamente nada, só comprou as ações. Quem vende plano de previdência é o funcionário do Banco do Brasil, e quem faz a gestão é a Brasilprev, né? E, ao mesmo tempo, leva para dentro do Conselho de Administração do banco os tais dos conselheiros independentes, que são independentes do governo, são independentes do Estado, são independentes do mercado, eles defendem interesses privados. Então, isso aconteceu com o Banco do Brasil, é o que estão tentando fazer com a Caixa também, com a venda de subsidiárias, a Caixa Seguridade, que fez o IPO recentemente, né? Então, na verdade, vai transferir uma parte do lucro para interesse privado, em detrimento da população, novamente. Quer dizer, o Sérgio citou agora há pouco, o ex-presidente Lula disse que, quando se ganhar a eleição, vai rever a política de preço da Petrobras. A Petrobras, quando manteve aquela política de preços, de controlar o preço do combustível, ela não teve prejuízo, ela teve lucro, só que teve um lucro um pouco menor. Da mesma maneira, o governo conseguiu apurar dividendos com aquele lucro, e a população não foi prejudicada. Eu acho que isso que precisa ser levado em conta quando se fala em privatização. E a mídia, obviamente, não leva em conta isso. Para a população, que se dane, de acordo com os economistas. Lógico que eles não falam dessa maneira, né? Mas a economia, a visão mais conservadora da economia está pensando isso. Eles estão querendo ter a eficiência do capital privado, a eficiência do interesse privado, a eficiência de ter o maior lucro possível, e a população prejudicada com isso. Então, eu acho que essas são questões muito importantes a gente discutir, né? A Caixa só um outro exemplo, né, que todo mundo sabe disso. O governo atual acabou com subsídio para financiar residência para a população de mais baixa renda,
né? Então, a Caixa hoje age mais próxima de um banco privado por orientação do governo. Então, precisa mudar essa orientação, né? Precisa manter essas empresas como públicas de fato, com uma orientação diferente de fato para atender a maioria da população. Essa questão que você colocou da Caixa, como me toca, né? Sou empregado da Caixa, só lembrar que a gente... os mercados... Hoje, a Caixa ainda tem cerca de 67% do mercado de habitação, né? Do crédito habitacional. Mas se você for olhar o crédito popular habitacional, chega a 90%, 100% quando você vai olhando nos municípios, né? Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida existiu um tempão e com o faixa 1, né, que é para as pessoas mais pobres, e os bancos privados não utilizaram desse programa, não operaram com esse programa, né? A partir de novembro de 2016, os bancos privados passam a mês após mês estar em primeiro no SBPE, que é o empréstimo com funding, né, utilização da poupança, e que dá mais, vamos dizer, o retorno mais rápido, né? É o mais lucrativo, porque é para a classe média, classe alta, né, do crédito imobiliário. Então você vê bancos como Itaú, Santander e o próprio Bradesco estando mês após mês à frente da Caixa na oferta desse crédito. A Caixa ainda tem a maior carteira, mas a tendência é os bancos privados, os outros bancos, irem aumentando sua carteira, diminuindo o da Caixa da forma que tem sido feita essa gestão. E todo esse economês aqui significa o quê para a população? Menos acesso à moradia, né? Menos acesso a um direito básico, que é você poder ter sua casa e o seu salário você gastar com o seu consumo, né? Então, eu queria lembrar que a gente é isento, né? Aqui, ó, privatizar faz mal ao Brasil, certo? É tão isento quanto a grande mídia. Talvez a gente não seja tão isento, mas a gente é transparente. Uma coisa que a gente não vê na grande mídia quando põe essa banca aí de isento, né? Então, acho que é importante essa discussão. Queria passar para as considerações finais. Vamos colocar o link do Recontaí aqui também. Acho importantíssimo. E ao final, depois eu falo. Quero passar para o Sérgio para as considerações finais. Obrigado, Dionísio. Olha, eu queria pegar gancho nisso que você acabou de dizer. Eu queria até que fosse um debate público com meus colegas economistas, mas não só economistas, analistas econômicos, nem todos são economistas, que devia ser quase um código de ética, e que a gente viesse para o debate público e fizesse como você acabou de fazer ao mostrar sua camiseta. Nós não somos isentos e nem neutros. Eu, Sérgio Mendonça, economista, defendo as empresas públicas, defendo o Estado, defendo os serviços públicos com muito orgulho. Agora, vamos para o argumento, vamos para o debate. Eu quero ser convencido que o setor privado é melhor, né? Eu não sou contra o setor privado. Boa parte das parcerias, inclusive nos países capitalistas avançados, são entre o setor público e o setor privado. Outro exemplo, se você pegar os Estados Unidos, que é tido como a meca, né, do setor privado, do capitalismo dominado pelo setor privado, os Estados Unidos faz uma política através do Estado, que é o poder de compra do Estado americano com a indústria bélica, que desenvolve um conjunto de tecnologias através do gasto público, né? Celular veio daí, internet veio daí, através do gasto do Estado americano. Então, você faz uma nuvem de fumaça para dar a impressão de que é tudo setor privado, quando, na verdade, o que está por trás é o Estado, o velho e bom Estado, a serviço do desenvolvimento, no caso da economia e da sociedade americana. Então, esse debate tinha que ser, como você falou, eticamente explicitado. Eu sou a favor dessa defesa, e isso não existe. A imprensa brasileira finge que faz um debate técnico sobre a questão do Estado, da privatização, sempre demonizando o Estado e enaltecendo o setor privado,
né, dizendo que o Estado, como eu já disse aqui, é ineficiente, é corrupto, né, e na verdade, isso não corresponde à realidade, senão nós não tínhamos chegado até aqui, né, tendo construído, em algum momento, a sexta economia do mundo, apoiada no setor público, especialmente a partir dos anos 50, do período desenvolvimentista. Para concluir, eu queria dizer para a nossa audiência, para quem nos acompanha, que o Transnational Institute, que é um instituto sem interesse público, sem interesse privado, que tem apoio da Internacional dos Serviços Públicos, que são os sindicatos das empresas públicas, do setor público no mundo, ele mostrou recentemente que ocorreram 1.400 municipalizações ou remunicipalizações de concessões para o setor privado que não funcionaram bem, com qualidade de serviço ruim, com preços altos e que foram remunicipalizadas na Alemanha, no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, há um movimento de descontentamento das populações desses países com a privatização que, como a gente disse aqui, desculpe usar de novo esse termo, esfola a população, como a gente sabe, como o Sacerão mostrou aí no preço dos combustíveis. Tem estudos que mostram que o preço da gasolina poderia estar a R$ 4,50 hoje, né? A Petrobras é uma empresa integrada, como se fala, do poço ao posto, ela pode, nos momentos mais desfavoráveis, distribuir o seu ganho através das suas diversas empresas subsidiárias, né? Ter uma empresa completamente integrada e num momento mais favorável, fazer um fundo, quando o petróleo está alto, para poder viabilizar os ciclos mais desfavoráveis. Essas 1.400 remunicipalizações no mundo, foram feitas em 2.400 cidades e 58 países. E cadê isso na imprensa brasileira? Cadê esse debate sobre a volta do Estado? Né? A questão do BNDESPAR, o Sacerão mostrou aí, quem é o dono das empresas, das ações da Petrobras? É a União e o BNDESPAR, através do BNDES. Né? E o BNDES está caminhando para enfraquecer violentamente essa coligada, essa subsidiária que é o BNDESPAR, que é totalmente controle do BNDES, para enfraquecer indiretamente as outras empresas estatais. Então, nós temos que fazer um debate sério sobre isso, né? Eu acho que esse debate vai pegar fogo, no bom sentido, no ano que vem, né? No debate eleitoral. Eu acho que as candidaturas têm que se colocar claramente a favor disso. O Sacerão, a gente faz alguns debates juntos, sabe da minha opinião. Eu acho que nós temos que defender que as empresas, na medida do possível, fiquem 100% na mão do Estado, como a Caixa, e vocês mostraram bem, é possível fazer um maior programa habitacional do Brasil para a população de baixa renda, foi feito pela Caixa. Por quê? Porque pelas regras de análise de crédito, de risco, um banco público, se você capitaliza ele com R$1, ele pode alavancar R$9 através do crédito. E com subsídio explícito, transparente do Tesouro, ele pode também fazer uma política de alto alcance social, como foi Minha Casa Minha Vida. Então, o Brasil, apesar de tudo, viu, Dionísio, nós ainda não estamos tão mal, nós ainda temos essas empresas, e se elas não forem vendidas nessa Black Friday, aí, como você iniciou o nosso programa, Correios, Eletrobras, que ainda está em um impasse, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Serpro, Dataprev, Ceitec, né? Enfim, há um conjunto de empresas aí que podem ajudar muito a nossa retomada, pelo menos colaborar na retomada do desenvolvimento, com inclusão social, geração de emprego e renda, melhoria das condições de desigualdade social e regional no Brasil. As estatais são estratégicas para isso, e eu parabenizo vocês aí por ter essa iniciativa desse programa, não Se é Público, é para Todos. Teria muito mais a debater, mas está muito bacana aí, e obrigado pelo convite. E o Reconta, aí, que é o projeto que a gente faz com a ajuda da Contraf, da FENAI,
é um instituto, né, uma organização que tem esse lado, que defende o Estado, defende o serviço público, defende as empresas públicas, tem lado e não finge que é isento, que é neutro e que é técnico, né, como a imprensa dominante insiste em dizer, que é técnico, logo não há debate. Eu quero te dizer que não existe uma ciência econômica única, tá? Como existe na física, na química, nem nessas existe. Porque quando o Einstein apareceu, ele desbancou a física newtoniana, mas durante muito tempo você acreditava naquilo e ainda vale. Na ciência econômica, se é que existe ciência, deveria haver um debate sério sobre essa questão do Estado, a privatização, o teto de gasto que o Cicerón colocou, que estrangula o SUS, e olha o que o SUS fez nessa crise da pandemia. Então, tantos exemplos positivos que a gente pode ter sobre o papel do Estado no mundo e no Brasil, mas fico por aqui e, mais uma vez, agradeço esse convite. Um abraço a todos. Eu que agradeço, Sérgio, você respondeu ao nosso convite, agradecer por esse debate que você coloca para a gente aqui, e agradeço também ao Cicerón, e já passo para as suas considerações finais, Cicerón. Então, a grande imprensa, ou a visão dominante da grande imprensa, é de que o Estado deveria existir só para atender os interesses privados, só para garantir que o capitalista acumule capital. E isso tem levado ao mundo a uma concentração de renda cada vez maior e uma geração de miseráveis cada vez maior, né? Na nossa visão, na minha visão, o Estado deve existir para satisfazer a população, né? Satisfazer a população em todas as suas necessidades. Então, por isso tem necessidade de ter empresas públicas, por isso tem necessidade de ter saúde pública, por isso tem necessidade de ter previdência pública, de ter banco público para financiar desenvolvimento, de ter controle do Estado na área de energia, etc., né? Para levar um pouco para a área que eu atuo, que é de previdência, a maioria das pessoas, uma boa parte dos idosos brasileiros que recebem benefício previdenciário hoje não acumularia recurso suficiente durante sua vida para ter aposentadoria se ele tivesse que economizar uma parte do seu salário, dos seus ganhos, para investir numa previdência privada de banco. Precisa ter previdência pública. Se saúde pública, que a gente já citou aqui, se não fosse o SUS, né, não teria vacina no Brasil. Se não fosse duas empresas públicas, Butantan e Fiocruz, não teria vacina no Brasil. A África, 3% da população está vacinada. No Brasil, mais de 60% da população tomou as 2 doses por causa de 2 instituições públicas, né? E isso é fundamental para o bem-estar da população brasileira. Se não tiver isso, a gente vai estar numa sociedade cada vez mais desigual, cada vez mais injusta com os 212 milhões de brasileiros. Então, nós precisamos, sim, de empresas públicas fortes e de instituições públicas fortes para satisfazer a população brasileira. E só para terminar mesmo, todo mundo sabe que um dos bens mais valiosos no século XXI é a água. E o Brasil mudou recentemente a legislação para poder privatizar a empresa de saneamento. Está no caminho contrário do que o Sérgio levantou agora há pouco, de que muitos municípios, muitas cidades ao redor do mundo, em grande parte dos países, estão revendo o seu modelo de privatização da água e do saneamento. Exatamente porque, se for a lógica de acumulação de lucro nessas atividades, boa parte da população vai ficar sem atendimento ou vai ficar com atendimento muito ruim, muito precário. Então, é fundamental essas áreas que mexem com o bem-estar da população que estejam na mão do Estado, sim. O Estado é para satisfazer a população e não para
ajudar a acumulação de capital privado. E obrigado pelo convite, antes que eu me esqueça de agradecer. Obrigado, Dionísio, obrigado, Sindicato de São Paulo. É um prazer aqui debater com vocês. Obrigado, Sanceron, obrigado, Sérgio. Essa aula que a gente teve com vocês aqui hoje trouxe para a gente também à tona os programas que a gente tem tido no Se é Público é para Todos, né? Então, eu vi o Sanceron falando da questão da água, convido aí a nossa audiência a revisitar os programas anteriores, né? A gente debateu a questão da água com os especialistas, que são os trabalhadores que trabalham com a água, né? Debatemos a questão da Eletrobras, debatemos a questão da Petrobras, que foi um tema que a gente discutiu bastante aqui hoje. E aí, quem quiser ver, se aprofundar e discutir e ver a visão dos trabalhadores e da população a respeito disso, pode visitar lá os nossos vídeos anteriores, que estão aqui no YouTube dos Sindicatos Bancários de São Paulo, nossa região. Essa é uma produção dos Sindicatos Bancários, produzido pelo sindicato, transmitido no YouTube do sindicato e retransmitido pelo YouTube da TVT e também do Comitê em Defesa das Empresas Públicas. Agora, ao final, a gente vai passar um videozinho de 1 minuto do Comitê em Defesa das Empresas Públicas por conta desse debate que a gente teve hoje. E aí a gente precisamos, antes de mais, falou-se muito de eleição e tudo mais, só que as urnas não são automáticas, então é importante que quem está assistindo a gente entenda a importância das empresas públicas, entenda a importância para a população brasileira dos serviços públicos e esses direitos que nós temos. Então, agradeço de novo vocês, quero agradecer a nossa presidenta do sindicato, a Ivone, a Neiva, nossa secretária-geral, a comunicação, na pessoa da Helenice, que tem apoiado a gente aqui, o Paulo, que também tem apoiado a gente, e a secretária de comunicação, a Marta Soares. Valeu, gente, e assistam o vídeo agora. Diz aí, qual mundo, país e cidade você quer? Veja, vamos falar sobre o futuro. Mas qual futuro? O futuro que nós queremos é público e inclusivo. Um futuro que nos faça evoluir pessoal e coletivamente. É por isso que defendemos que os recursos naturais, as empresas e os serviços estratégicos para a construção deste futuro público sejam mantidos a serviço da inclusão de todos os brasileiros e brasileiras. Isso é bem diferente dos que sonham com um futuro de exclusividades e para poucos. Por isso defendem a entrega do patrimônio construído por todos nós, não escondem a intenção de lucrar e colocam o lucro acima da vida e do bem comum. Vem pra luta em defesa de um futuro público. Afinal, a gente sabe que quando tudo for privado, os que vivem do próprio trabalho serão privados de tudo. Se é público, é para todos. Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Ei, espere um pouco. Temos um recadinho final para você. Sabe quem garantiu que a pandemia não fosse ainda mais trágica no Brasil? Pois é, as empresas e os serviços públicos. Para garantir que milhões de brasileiras e brasileiros tenham atendimento digno na saúde, educação, emprego, qualidade de vida, saneamento básico, moradia, você precisa pressionar os parlamentares e os políticos da sua região para que tenham compromisso com o Brasil para todos. Fortaleça a defesa do patrimônio público contra a privatização. Acesse o site www.comitêempresaspublicas.com.br e fique por dentro da nossa mobilização.